Setembro está chegando ao fim, mas eu acho que não é tarde para fazer um vídeo sobre o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. E eu vou trazer algumas reflexões, alguns livros, vai ser mais uma conversa para refletir sobre algumas coisas que aconteceram essa semana, especialmente com relação a um livro que trata também do assunto e que eu gostei bastante. E vamos lá, porque vai ser uma conversa que eu pretendo que seja leve. Que eu senti necessidade de gravar esse vídeo e de conversar e indicar muitos livros também para saúde mental, sobre reflexões da vida, luto e outras coisas que eu vou falando ao longo do vídeo. Então fica comigo que vai estar muito legal, tá? Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar o meu cantinho, já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo alguma coisa, me dê sugestões de temas para próximos vídeos ou até me dê sugestões de livros sobre saúde mental. Comenta aqui embaixo e se vou comprar qualquer desses livros que eu citar ou qualquer coisa na Amazon, usa o meu link de associada, porque comprando por esse link você me apoia com uma pequena comissão, não vai pagar nada mais por suas compras. O link fica sempre na descrição do vídeo. Aceito presentes, eu tenho uma wishlist e tenho o Clube da Ursinha também, onde a gente lê um livro por mês, um livro clássico, curto geralmente. Nós lemos Orgulho e Preconceito em agosto, discutimos em setembro, trouxe até vídeo, tem aqui. E agora, para outubro, nós vamos ler O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu vou ler os 2 primeiros capítulos em voz alta aqui no YouTube na segunda-feira, dia 2. Então eu te convido a participar, a assistir o vídeo e quem sabe se empolgar a ler com a gente. A versão que eu usei para o cronograma é uma versão gratuita do Kindle Unlimited na edição da Antofágica, então tá valendo super a pena. Recentemente, um influencer muito famoso leu o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Ele não é booktuber, porém ele tem uma influência muito grande no meio do entretenimento aí, é youtuber muito grande, tem Instagram, tem os shorts também do YouTube. E ele leu esse livro e ele não gostou. Até aí tudo bem, gente, tem vários livros que eu já li aqui, já comentei pra vocês, livros que eu não gostaram. O problema foi a fala um tanto elitizada. Tá, eu vou ler a mini resenha, eu não sei como que se chama isso, uma análise. Uma tragédia de literatura. Claro que vendeu 6 milhões de cópias. Nota, meia lua, né? Seria o equivalente a meia estrela. Um livro de autoajuda dos mais vagabundos, mas fantasiado de ficção no nível mais raso possível, com alegorias e metáforas tão estúpidas que qualquer pessoa acha que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar e entender. Se você gostou desse livro, por favor, do fundo do coração, leia mais livros. Isso é tão ofensivo, esse tipo de resenha reforça a ideia de que o livro é para um público específico, de que ler é chique ou é para elite, e vindo de uma pessoa branca, hétero, de uma classe social mais alta, que não passa necessidades financeiras diariamente, que não passa fome e que não vive a luta aí da maioria da população, é uma hipocrisia, ainda mais quando se leva em conta que essa pessoa também já publicou livros, porque em outras postagens, sem ser essa principal, o influencer acusa o autor de produzir um livro caça-níquel. E aí entra em outra questão, porque quando um autor, uma pessoa se propõe a escrever um livro, é claro que ela quer reconhecimento, também quer passar alguma coisa, uma ideia, um conhecimento, ensinar, mas ao mesmo tempo ela quer receber um retorno financeiro por isso. Então, todo livro é caça-níquel, exceto os didáticos, algo mais assim de produção social, mas em geral a maioria dos livros no mercado são caça-níqueis, são para vender e para trazer lucro não só para o autor, mas para todas as pessoas envolvidas na produção desse livro, na produção e publicação desse livro.
Então, esse ataque gratuito em formato de resenha, de opinião crítica de um livro, repercutiu tanto que a comunidade literária se manifestou publicamente nas redes, e essa manifestação chegou aos ouvidos do influencer, que, ao invés de fazer um pedido de desculpas por toda a ofensa desnecessária, continuou a ofender e voltou o seu olhar para a comunidade literária, dizendo para seus seguidores: deixe de seguir pessoas que leram e gostaram desse livro, porque essas pessoas não merecem o seu view. E chamou essa comunidade de book flop, o que é uma palavra bastante pejorativa, bastante problemática e que pega na ferida de muitos produtores de conteúdo, como eu, que não tem reconhecimento, não tem o alcance que essa pessoa tem falando de livros diariamente, e que já se sente desmotivado e desvalorizado produzindo conteúdo literário para a internet. Além de toda essa ofensa gratuita, eu sinto que é muito problemático colocar o livro da forma como ele fez, né? Que pessoas que leem autoajuda, livros de romance ou livros que são considerados rasos, entre muitas aspas, não são leitores, né? Não são bons leitores e que deveriam ler outros livros. Isso faz com que todo o nosso trabalho de democratizar a literatura, de levar a literatura a mais pessoas no Brasil, se perca um pouco, porque o Brasil não é um país de leitores, gente. A maioria da população lê 2 livros por ano, ou até menos. Eu conheço várias pessoas no meu ciclo de amizade que não leem um livro por ano, não leem, simplesmente não gostam de ler, não pegaram esse hábito de leitura. Não vem uma pessoa super popular que atinge massa e fala que um livro que é super bem vendido na Amazon é um livro ruim e você não deveria gostar de um livro de autoajuda ou um livro de ficção que trabalha um pouco de depressão, dessas questões de autoajuda. É problemático porque limita as pessoas que às vezes gostaram desse livro, que entraram na literatura por causa desse livro e vão se sentir inferiores. E aí ele vem como o grande leitor, se coloca no lugar de um patamar de que leitura é para a elite, de que ler é para um grupo seleto de pessoas. E que se você não lê os livros ali desse grupo seleto, clássicos, livros muito complexos, livros cult, você não é leitor e você não merece ler. Ele não falou isso com essas palavras, mas a forma como ele colocou ali, tendo essa imagem de um homem de privilégio, um homem privilegiado socialmente, é muito problemático, né? E desmonta todo um trabalho de democratização da literatura que eu tento trazer aqui para o canal. Eu sempre me policio para não ser uma grande hater de livros, para não falar de forma desrespeitosa de um livro, mesmo que eu não tenha gostado dele, mesmo porque a gente tem todo um trabalho ali envolvido por trás. Então, ofender um livro como ele ofendeu, falar que é um caça-níquel, por isso que vendeu 6 milhões, porque até pessoas que não leem muito conseguem entender os conceitos básicos desse livro. Então as pessoas não deveriam se sentir felizes porque ler um livro entender, e ofende toda uma comunidade literária, todo um grupo que está tentando expandir a literatura. E sim, a Biblioteca da Meia-Noite é a literatura, pode não ser para todo mundo, mas faltou empatia, faltou cuidado, responsabilidade emocional com o que você fala na internet, porque às vezes a forma como você ofende uma pessoa pode ser um gatilho para ela ficar ainda mais deprimida, entrar ainda num lugar de mais vulnerabilidade. A gente não sabe o que o outro está passando do outro lado da tela e é preciso, né, ter esse cuidado. Eu sinto que essa pessoa, ela só quer view. Ela já mostrou em outras postagens que aquela fachada de
pessoa que abraça as minorias é muito mais sobre marketing pessoal do que uma vivência real da sua vida. E quando vem esses comentários elitizados, me deixa ainda mais triste, porque são muitas pessoas que viram essa postagem e que às vezes leram o livro e gostaram ou que não gostaram, mas que vão achar que precisam ler só certos tipos de livros para ser leitor. Então eles se colocam num patamar superior às outras pessoas e não tenho o que dizer. Eu gostei desse livro, ele conversou com a Úrsula, que estava num momento difícil, porque a mulher daqui, né, é uma mulher de 35 anos que desiste de viver e vai tentar tirar a própria vida. Ela vai cair em uma biblioteca da meia-noite, onde ela vai ter a oportunidade de revisitar outros mundos. Eu acho tão interessante. Não é um livro perfeito, no meu vlog eu falo sobre alguns pontos que eu não gostei, mas mesmo assim eu acabei dando 5 estrelas porque ele me fez refletir e a ser mais gentil comigo mesmo. Então, assim, se você tá vendo esse vídeo, a minha opinião é que a gente leia qualquer tipo de livro, sabe? Leia, faça algo por você que você gosta. Se você gosta de ler autoajuda, se você gosta de ler livros de romance, chicletes, gosta de ler comédia, gosta de ler a bula do remédio, leia o que te faz feliz. Eu acho que é uma mensagem simbólica para o Setembro Amarelo, que você também tenha mais cuidado. Tente não ficar dando palco para gente que usa sua opinião para criticar o trabalho de outras pessoas, para elitizar certos conteúdos, como livros, agora, e que ao mesmo tempo em que promove a venda de livros, também prejudica pessoas que estão tentando entrar no mundo literário. Então vamos lá. Gente, eu vou trazer alguns livros, eu vou falar só o nome deles e o que eles fazem, mas basicamente são livros que o autor ou a autora quis trazer uma reflexão, às vezes filosófica, às vezes de vida, superação de luto, e para o mundo da ficção. Tem alguns de não ficção que vai ficar mais por final, mas a maioria são de ficção e buscam essa jornada de depressão ou de luto ou então de autodescoberta, que é muito interessante, que eu acho que é legal trazer essas dicas aqui para o Setembro Amarelo, tá? A Insustentável Leveza do Ser traz 4 personagens aqui refletindo sobre relacionamentos amorosos, sobre lutas políticas e sociais. É muito interessante esse livro, eu marquei bastante. E tem pensamentos filosóficos e também tem essa questão de trabalhar o emocional dos personagens, né, do Milan Kundera. Eu gostei também de um que eu vou ter que trazer resenha lá pro Instagram, que é Cartas a um Jovem Poeta. Esse livro aqui, o Rainer Maria Rilke, ele vai responder a um jovem poeta que é o Franz Xaver, que vai escrever para esse grande poeta, pedindo dicas de como melhorar a sua poesia. E aí, o que o Rilke vai fazer aqui nessas cartas é simplesmente refletir sobre a vida. Esse livro é um abraço, né? É muito gostoso de ler, porque o Rilke, ele traz dicas de escrita, né? Mas também traz dicas de vida, de autodescoberta para esse jovem. E eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. E esse livro aqui tem as cartas trocadas, não só do Rilke, mas do Campos, que as cartas que ele escrevia, e acabou se tornando o livro mais famoso do Rilke, embora a sua principal obra seja de poesia. Eu também gosto muito desse livro aqui, ó, do Kim, que é um livro de autora coreana, que é Kim Myung, nascida em 1982. E já começa a história dessa mulher que está dentro do consultório porque ela aparentemente surtou, né? Ela é casada, tem uma filhinha, ela tinha uma carreira muito promissora e teve que abandonar a carreira para cuidar do marido e da filha e da casa, e a sociedade não entende.
e ela é muito criticada. Então aqui é toda uma reflexão de uma vida, muito rápido de ler, e também vai falar sobre questões como as pressões sociais podem influenciar o estado mental de uma pessoa, principalmente de uma mulher, vivendo em uma sociedade muito patriarcal. Muito interessante, tá? O Gato que Amava Livros é de um autor japonês, Sozuki Natsukaya. Eu gosto muito desse livro, tem um vlogzinho aqui, e basicamente é um jovem que perdeu o avô que cuidava dele, e esse avô tem um sebo, uma livraria, né, de livros novos e usados, e a tia vai precisar vender, já que o avô não tá lá mais para cuidar. E esse jovem, ele tá enfrentando um luto da perda do avô e também um luto de perder esse local de conforto que é a livraria. E aí vai aparecer um gato, é um realismo mágico. Vai aparecer um gato que vai pegar na mão desse menino, pedir ajuda para ele para cumprir alguns desafios. É muito legal essa história. É sobre superação de luto, é sobre autodescoberta também, e amizade, reflexões. E para quem gosta de ler, né, se você está lendo o livro porque você gosta de ler, vai ser uma ode ali, uma grande homenagem aos leitores, tá? Tem um livro aqui que ele na verdade é para ser um thriller, só que é um thriller com drama familiar. E aqui nós temos um personagem que é muito interessante. São 3 irmãos, aconteceu alguma coisa no passado deles que ficou mal resolvida. Eles já perderam o pai e agora perderam a mãe. E no processo de enterrar a mãe, de levar as cinzas da mãe em uma casa ali à beira de um lago, eles vão começar a lembrar de coisas do passado. E é uma grande reflexão e superação de um trauma. E tem uma questão, uma pitada aqui de uma virada de chave no final do livro, que é muito interessante e vai abordar essa questão da saúde mental de forma bem despretensiosa, mas ao mesmo tempo, para quem é fã do gênero, vai gostar muito, tá? E desse mesmo sentido, tem o livro Mate o Próximo, que é de um autor argentino. Eu li esse livro com o Clube dos Thrillers, e ele começa com essa de um homem que está ali na banheira, querendo tirar a própria vida. E aí alguém bate na porta e depois de muita insistência ele resolve abrir a porta. E essa pessoa vai fazer uma proposta de, ao invés dele tirar a própria vida, ele tirar a vida de outra pessoa e assim, em algum momento, uma pessoa vai tirar a vida dele. É um círculo meio doido, é um livro muito maluco e que vai trabalhar essa questão de a gente entrar na mente de um personagem que tem algumas singularidades emocionais, mentais. Muito interessante o livro Mate o Próximo, tá? Bom, gente, no mesmo sentido de thrillers, eu também gosto de indicar o Guilherme Musso. Eu gosto também desse aqui, Um Apartamento em Paris, porém ele tem um gatilho muito pesado para tirar a própria vida, porque no primeiro capítulo já é a encenação bem visual de alguém tentando tirar a própria vida, que é a personagem principal desse livro. Ela vai receber uma missão, ela vai para Paris passar um tempo, e no apartamento onde ela fica, aconteceu um erro na hora de alugar esse apartamento, e um escritor vai alugar o apartamento ao mesmo tempo que ela. E eles vão se deparar com uma coisa misteriosa ali nesse apartamento, porque o antigo morador deixou uma pista. Ele era pintor e a pintura sumiu. E essa mulher, que era policial, que era investigadora, vai se sentir atraída por esse mistério. E o escritor vai se sentir atraído como uma inspiração para próximas obras. Então é muito interessante esse livro. Um outro livro que eu li, na verdade eu ouvi o audiolivro de graça pelo Esquilo, porque agora no Esquilo tem um programa lá de você somar pontos e trocar por livros e audiolivros, e-books e audiolivros. Eu troquei, fui juntando, né, cumprindo as missões, que é tipo, leia um e-book, leia por 15 minutos, leia por 30 minutos. Eu tenho um link, gente, associado do Esquilo em parceria com a Planeta, vou deixar aqui embaixo. Mas eu li alguns e-books que estavam lá e fui somando pontos e consegui trocar por A Redoma de Vidro, um audiolivro da Silva Plath. Esse é um livro que eu citei lá em livros favoritos das minhas cantoras favoritas, tem um vídeo aqui. Ele foi favorito de muita gente
E é um livro bem pesado. Também vai abordar sobre saúde mental, sobre questões de tirar a própria vida, sobre depressão, de forma muito visceral. Eu já tive depressão na adolescência e em alguns momentos do livro eu tive que parar de ouvir. Eu ouvi esse livro indo para Goiânia, eu tive que parar o audiolivro porque era sufocante. E A Redoma de Vidro esse título tem muito a ver com o que a personagem passa, porque ela está num momento de vida maravilhoso. Ela está tendo reconhecimento pelo seu trabalho, está tendo novas oportunidades, vai para Nova York, vai viver aventuras, mas ela se sente sufocada por si mesma, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. Ela não consegue aproveitar o que está acontecendo ao redor. E aos poucos o livro vai se tornando ainda mais pesado. É um livro muito, muito visceral, muito triste, muito intenso. E não é para todo mundo, porque se você está vivendo uma depressão profunda, esse livro não é para você. Mas eu acho que é interessante pessoas que convivem com familiares, amigos que estão em depressão, ler o livro para entender um pouco do que se passa na mente de alguém que está passando por essa doença, que está enfrentando essa doença tão terrível e silenciosa. Muito interessante, tá? Eu também li um livro, um e-book, que eu li pelo Kindle. Na verdade, eu li pelo Scribd, que foi O Estrangeiro, do Albert Camus, Albert Camus, que é um autor aí que eu tava no meu radar, mas eu comecei a ler esse livro para um vídeo específico, vai sair futuramente por aqui, e ele vai entrar na mente de um homem que está apático. Ele perdeu a mãe e ele não sabe se foi num dia anterior, se tem 2 dias que ele perdeu a mãe. Ele vai no enterro e não chora. Um dia depois ele começa a se relacionar com uma garota e aos poucos a coisa vai só degringolando, gente. O final é surpreendente, é bizarro, sabe? E vai tratar dessa questão mental, desse estado mental em que esse personagem está inserido. É muito, muito interessante. Eu fiquei chocada com a escrita, e aí eu acabei tendo que ler um outro livro que é, na verdade, um ensaio do autor, que vai trazer umas reflexões sobre o que ele trabalha em O Estrangeiro, que chama O Mito de Sísifo. Aí o Mito de Sísifo vai falar muito sobre questões filosóficas, mas traz um pouco de depressão, os conceitos de depressão na época em que o Camus viveu, né? Então, a gente vai ver que teve uma evolução desse conceito da forma como a gente lida e enxerga a depressão, embora ainda exista muito preconceito. Então, eu recomendo tanto O Estrangeiro quanto O Mito de Sísifo. Eu acho que os dois devem ser lidos em conjunto ou um seguido do outro, para você entender um pouco mais da obra como um todo. Recomendadíssimo. Agora no gênero fantasia, eu tenho 2 para citar. A Fabulosa Casa com Pernas é sobre a Marinka, que é uma jovenzinha de 12 anos. Tem um vídeo aqui sobre esse livro, que se sente muito sozinha, que ela tem um legado, né, que é cuidar dessa casa. A avó dela, que é a Babiaga, é uma guardião do portal ali, da vida, onde os mortos vão para outra vida, né, viver outra história. E ela ajuda nessa passagem, né? Então essa casa é um abrigo para esses espíritos que vão fazer a passagem. E aí, ao mesmo tempo que a gente vê a Marie não quer ser uma guardiã, não quer receber esse legado, quer fazer amizades, nós vemos a parte bonita desse processo de passagem. E tem uma questão de superação de um luto, tem a questão dela aprendendo, crescendo, se autodescobrindo, passando desafios. É uma menina que vai passar raiva em muitos leitores. Teve gente que comentou comigo que não gostou dela, mas é importante lembrar que ela tem 12 anos e que ela vive em uma casa só com a avó, ela não tem amigos e ela tá passando por muitas questões de adolescentes mesmo, gente. É muito divertido esse livro, ao mesmo tempo que eu li em uma época em que eu perdi minha avó e me ajudou muito a superar um luto. Então, eu gostei bastante. Tem um livro de fantasia que eu vou só comentar aqui, porque ele trata do assunto, né, da depressão, de querer tirar a própria vida, mas que é O Caminho dos Reis.
O Kaladin, que é o personagem principal, aqui tem 3 personagens principais, mas o arco principal do principal é o Kaladin, que é um homem que teve muita coisa na vida, que tinha uma família, mas que acabou indo para o exército, indo para a guerra, perde o irmão, ele vai perdendo a esperança também ao longo dessa guerra, uma pessoa vai trair ele e ele vai se tornar um escravo. E ao longo de toda a jornada a gente percebe que ele tem questões mentais fortes, que ele está com sentimentos de autodepreciação e também de depressão, e a jornada dele é muito bonita aqui. Mas assim, o caminho dos 6 é gigante, né? Eu indico porque eu acho que a forma como o Brandon Sanderson traz o Kaladin aqui é muito visceral. E para quem já teve depressão, acho que vai se identificar com o personagem. Bom, agora eu vou falar de alguns livros que traz uma questão mais filosófica. Gente, tem um livro aqui que eu já li e não fiz resenha, não trouxe resenha, que é Um Homem Chamado Ove. O Frederick Backman, ele tem alguns livros aqui, que eu ainda não li, e ele traz muito essa questão do comportamento, né, humano. E aqui nós temos um homem chamado Ove, que ele quer tirar a própria vida. Então ele começa a querer fazer isso de diversas formas, mas ele vai ser impedido por uma vizinha que chega ali, recém-chegada, que está grávida, que já tem 2 filhas, e que vai acabar movimentando a vida desse homem, porque ele perdeu a esposa, a mulher que ele mais amava, a grande companheira de vida dele, e recentemente ele também perdeu o emprego, e aí ele perde o sentido da vida. E a gente vai vendo através do livro que ele vai redescobrir um novo sentido para a vida, uma nova jornada aqui. É sobre luto, é sobre depressão. Tem que tomar cuidado para ler esse livro, mas é um livro tão generoso, sabe? Muito lindo, 5 estrelas favoritado, e aborda sobre o tema. Eu gosto também de alguns livros filosóficos que vão abordar sobre questões mentais, mas também puxar ali alguns conceitos, né? Por exemplo, o Sartre, ele era filósofo e ele traz a náusea aqui com um personagem que está escrevendo a biografia de uma pessoa, e ele vai começar a se questionar o seu trabalho, a sentir uma angústia muito grande com a própria vida, e essa angústia vai causar episódios de náusea, a ponto de a gente entrar e mergulhar na mente desse homem de forma muito visceral. Um livro muito curto, mas muito visceral, e que trata essa questão de encontrar o sentido da vida, de refletir, né? De encontrar o seu eu. É um livro mais que aborda um assunto do existencialismo, tá? Outro livro que traz uma reflexão sobre jornada, sobre encontrar o sentido da vida é Salmo para o Rubo Peregrino, da Becky Chambers. Ela traz muito em suas ficções científicas a questão das relações sociais, do eu, e é um livro muito interessante que eu gostei e que eu quero ler o segundo livro também. E o personagem principal é um monge de chá que vai sair uma jornada aí onde ele faz o chá de acordo com o sentimento que o seu cliente, né, a pessoa que vai lá na sua barraquinha, né, no seu carro para tomar um chá, ele faz o chá de acordo com a necessidade dessa pessoa. Então a gente vê que é preciso compreender a mente humana, e ele vai encontrar um robô também, e eles vão começar uma relação bem interessante. Um livro sobre relações, sobre jornada também, muito legal. E eu acho que traz reflexões bem interessantes. O Deserto dos Tártaros. Essa história é tão linda que eu ainda não consegui trazer um vídeo só sobre ela, mas é uma história de um homem que ele passa muito tempo estudando para entrar no exército. Quando ele entra no exército, ele vai receber a missão de ir ali para um certo forte. E ao longo dessa jornada, desde o início, a gente tem ele refletindo sobre as suas expectativas, o quanto ele sacrificou para conseguir um cargo, quanto ele estudou. E aí, quando ele chega lá, não é exatamente o que ele imaginava, e ele vai passar boa parte do livro refletindo sobre suas escolhas. É muito legal. Eu acho que
vale a pena ler esse livro que vai te trazer reflexões sobre a sua própria vida, tá? A Ana Cristina César, ela traz aqui nessa Teus Pés, nesse coletânea de poemas, muito sobre a sua experiência em viagens, sobre as suas reflexões. É um livro muito curto e tem alguns poemas que são bastante curtinhos mesmo, mas eu gostei da forma como ela reflete aqui sobre si, sobre a sua autoimagem, sobre o outro, sobre relacionamentos amorosos. Então é uma reflexão bem interessante e é nacional, né? A Cachorra vai falar sobre, da Pilar Quintana, vai falar sobre a maternidade compulsória. Eu acho muito legal porque a pressão da mulher ser mãe, ser casada e de ter um papel na sociedade muito bem definido faz com que muitas mulheres se percam em relação à sua saúde mental, né? Criem, desenvolvam transtornos, desenvolvam ansiedade, depressão, até compulsão alimentar, por questões de pressões sociais. Então esse livro vai falar sobre isso, né? Sobre a maternidade compulsória. Acho muito legal, tá? Um livro que tem uma versão em inglês, mas é As Vantagens de Ser Invisível. Esse livro é mais jovem. Talvez ele não converse tanto com o jovem de hoje, porque ele traz muitas referências a coisas pop dos anos 90. Mas eu ainda acho que esse livro ele traz uma reflexão sobre a depressão na adolescência muito interessante, sobre relações, amizade. E é um livro que, embora seja adolescente, ele abraça aí adultos também. Eu acho muito legal esse livro aqui, me fez chorar bastante, me surpreendeu. E tem o filme também, eu gosto dos dois, tá? Aí eu acho que a Chimamanda traz notas sobre o luto muito de forma visceral e crua, como é perder o pai e também como é perder uma pessoa muito querida da sua vida e como se relacionar. E ela traz de forma bem curta algumas reflexões que ela teve, alguns aprendizados após a morte de seu pai. Muito legal, de não ficção esse. Também de não ficção tem O Amor nas Quatro Estações, esse que é um livro bem leve, mas que ao mesmo tempo traz muitas reflexões interessantes sobre o amor próprio, que eu acho que é bacana a gente trabalhar, que é do Victor de Gasperi, é um livro nacional, eu já indiquei muito, então leia. Um outro livro nacional que é Nenhuma Escolha Precisa Ser Eterna, do Luke. Esse aqui é um ilustrador, eu acho lindo. E um dos poemas que mais me tocaram foi esse Zona de Desconforto. Causou muito com o meu momento atual, porque eu tenho vivido experiências que saem completamente da minha zona de conforto. E tem dias que eu estou esgotada, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu estou aprendendo uma velocidade bem mais rápida, assim, muita coisa no meu novo serviço. E desde o início, quando eu passei nessa vaga, quando eu vi que eu ia contemplar a vaga, eu fiquei com muito medo de não dar conta, eu quis até desistir. E eu me propus, eu saí da minha zona de conforto e abracei a ideia. E hoje eu sinto que eu estou aprendendo bastante, embora eu ainda passe por muitos desafios, ainda passe por muitas barreiras. Mas eu gostei desse livro, acho que eu li no momento certo. É um livro despretensioso, tá, gente? Que provavelmente nosso influencer ia falar que não é literatura, mas ele tem uns conceitos bem interessantes e conta um pouco da jornada do autor também. O Escultor, eu vou citar rapidamente, mas basicamente é um escultor que ele perdeu o sentido da vida, ele está endividado, ele se sente desmerecido, desvalorizado, e ele não consegue vender suas obras, nem consegue produzir novas obras, mas ele vai receber a proposta de uma pessoa de que ele vai conseguir fazer tudo com as suas próprias mãos, ele vai conseguir fazer várias esculturas maravilhosas, mas ele vai ter só 1 ano de vida. É muito legal essa reflexão sobre a brevidade da vida, sobre as escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida, e
Eu gostei muito, muito desse livro, viu? E é 5 estrelas favoritado, mas ele tá super esgotado, então eu falo rapidamente. Dente de Leite também vai abordar sobre maternidade compulsória. A gente começa com uma mulher que vive sozinha, mas põe mesa para 4 todos os dias, e a gente vai começar a compreender um pouco do passado dessa mulher e das coisas que ela viveu. E eles são de autores nacionais, que é o Patrick Martins e o Igor Frederico. Muito legal. Saudade é um livro nacional da Melissa Garabelli, eu gosto demais desse livro. É um livro sobre a superação de um luto, 2 irmãos, né, uma irmã e um irmão. Eles vão encontrar ali um servo, eles vão abrigar esse filhote, vão cuidar desse filhote abandonado e ao mesmo tempo vão se curar da perda da mãe. É muito legal esse livro, muito fofinho. E é uma HQ, eu tô mostrando agora algumas HQs para você. Rugas vai falar sobre idosos que estão ali em um asilo. E tem muito essa questão do abandono familiar quando a pessoa entra na terceira idade, de quanto ela perde ao longo da vida, das reflexões de sua vida no final, né, já chegando ali na última etapa de vida. É muito bonito esse livro, porque tem poucos livros que falam sobre a velhice, né? E eu gosto muito desse livro em específico. Embora o meu favorito do Paco Roca seja A Casa, que é a história de 3 irmãos que vão visitar a casa de um pai que acabou de falecer, e eles vão começar a refletir sobre toda a história dessa família e de quanto às vezes eles menosprezavam certas atitudes do pai, mas que eram atitudes de amor. E é muito bonito esse livro, eu amo esse livro, gente, eu amo mais que Rugas, tá? Mas gosto, nossa, a pilha é gigante. Agora também tem Day Tripper, é um homem que é o Brás Cubas, que ele está se sentindo desvalorizado no trabalho, ele é um escritor, e o pai dele é muito famoso, mas ele não é tão famoso. Ele escreve obituários para um jornal, e todo o livro tem a ver com essa questão do obituário. É um livro que mistura uma jornada meio onírica, uma reflexão sobre a vida, é muito bonito, e aqui ele vai viver algumas aventuras que eu não posso falar muito, mas eu tenho certeza que esse livro vai tocar seu coração, de verdade. É um livro muito bom. Antes de falar os últimos, eu queria citar 2 livros do Haruki Murakami. Um que vai falar sobre depressão de forma bem pesada, então não é para todo mundo, que é Norwegian Wood. Aqui nós temos um jovem que vai para a universidade e que o melhor amigo dele tirou a própria vida. E aí ele está enfrentando esse luto da perda do amigo e ao mesmo tempo ele vai começar a se relacionar com a namorada desse amigo que morreu. De forma que ele começa a se apaixonar por ela. É bem interessante porque vai mostrar a visão de outros personagens também em uma situação de fragilidade emocional bem grande. E é muito bonito esse livro. É um livro que traz muitas reflexões, embora eu acho que pode incomodar algumas pessoas, porque a representatividade feminina aqui não é tão interessante, mas foi um livro de 1987, porém eu acho que vale super a leitura, mas cuidado, porque tem bastante gatilho, principalmente para a questão mental, da depressão e do suicídio, tá? E aí, também do autor, nós temos aqui, meu pai, nós temos aqui Abandonar um Gato, do Haruki Murakami, que ele faz toda uma reflexão apanhado da vida do pai dele, mas de muitas frações, porque ele, ao longo da vida, ele acabou se distanciando do pai por motivos de falta de compreensão de ambas as partes, né? O pai dele viveu a guerra e teve que servir na guerra 3 vezes. Então, ele traz essa reflexão de um filho que admira o pai e que tenta reconstruir a história do pai. Muito, muito legal, viu? Por fim, eu vou citar livros que eles estão da série It's Okay to Not Be Okay. É uma série que vai falar sobre questões mentais, sobre saúde mental, mas ela
tem gatilhos, tá? Para quem está vivendo isso. Só que eu acho que os livros que são citados na série e que depois se transformaram em livros são muito maravilhosos, porque eles tratam diversos assuntos, peculiaridades e singularidades emocionais. O cão alegre, que é um cãozinho aqui que tá... O cão queria cortar a coleira e correr livremente pelo campo florido, mas não era possível. Chorava de tristeza todas as noites e durante o dia balançava o rabinho. Então ele escondia os seus sentimentos. Muito legal isso aqui. Em Busca da Afeição Real vai falar sobre a busca do seu eu, né, da sua pessoa, de autodescoberta, muito legal, tá? A Criança Zumbi vai falar sobre maternidade. Uma mãe que se anula em prol da maternidade, é bem interessante, tá? O Menino que se Alimentava de Pesadelos vai falar sobre superação de luto, sobre deixar os sentimentos e as coisas ruins tomarem conta de você. A Mão e o Tamboril, gente. Esse livro aqui é muito interessante. Mamãe, mamãe, o que eu fiz de errado? Por favor, venha me buscar. Aqui também vai falar sobre maternidade. É muito, muito interessante esse livro. Bom, gente, são esses os livros. Eu tentei trazer o máximo sobre as singularidades, as especificidades mentais, vários temas para refletir, para ser mais gentil e busque ser mais gentil com o próximo, ter responsabilidade emocional pelos seus atos, pelas suas falas, porque às vezes a gente pode expressar a nossa opinião, mas dependendo como a gente expressa, dependendo de como a gente age, a gente pode estar prejudicando a vida de uma outra pessoa, né? Então essa é a minha reflexão final. Gosto muito desses livros, acho que vale super a pena conhecer. Me conta que se já leu algum deles, se tem indicações para mim sobre reflexões e vamos fazer que essa campanha se estenda por além do Setembro Amarelo, que seja uma campanha para o ano inteiro, para a gente conscientizar as pessoas em busca da vida, né? Em busca de abraçar e cuidar, no autocuidado e no cuidado do outro também. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!